Bom dia, bom dia, bom dia. How are you, everybody? Me levaram meu computador hoje, não tem música. Hoje tá tudo muito silencioso aqui, ó. E é o seguinte, a gente já vai começar. Vai começar novamente aqui mais um programa do Gugu. Gugu vai estar com vocês hoje. Vamos ver se tem música. Cadê a música, maestro? Solta a música, maestro. Solta a música, varão. Solta a música. Might be of great value. Ixi, ó. You will want to know Ish. for sure if it is authentic. Então aqui, ó. Uma musiquinha pra vocês aqui, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Music that's focused on faith. The Praise and Worship Channel from Moody Radio. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia, boa tarde, bom dia. Hoje está começando aqui mais um Live Talk, 11 horas da manhã. Sejam bem-vindos, vocês de perto e de longe, vocês que são aqui de Curitiba, de Brasil, de Assunção, do Paraguai. Tina, minha querida, bom ter você por aqui. O Jonathan Karsten da Alemanha, já tá todo mundo aqui. Antes de eu chamar o Chico Preus, hoje o meu convidado especial aqui é um cara muito especial, vai contar um monte de história para nós. Mas para começar, eu quero começar com um Salmo 106, versículo 1. 1061, guarda esse número hoje no teu dia, 1061. Salmo 1061, 106, 1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça o tempo todo. Bem-aventurado o que guardam a retidão e que praticam a justiça o tempo todo. Você sabia que é possível praticar justiça o tempo todo? Na verdade, justiça não é juízo. Às vezes a gente confunde isso, a gente quer praticar justiça. O Salmo é 106, Salmo 106, versículo 1 a 3, tá? E às vezes a gente quer, na confiança de a gente praticar justiça, a gente sem querer faz juízo. Hoje eu quero compartilhar um pouco, rapidamente, para começar bem esse dia aqui, sobre o valor da honra. Às vezes a gente acha que honra é a capacidade de você falar uma coisa boa para alguém. Às vezes a gente acha que honra, eu vou honrar meu pai, vou honrar meu avô, se eu chegar para ele e fazer uma declaração muito especial para ele. Então a gente fica procurando declarações. Mas uma das grandes lições que eu tenho aprendido, que a honra não fala daquilo que você falou sobre alguém. A honra fala daquilo que você deixou de falar sobre alguém. Muitas vezes nós temos direito de falar algumas coisas que mesmo nesse direito nós não falamos por uma questão de honra. Eu tenho aprendido muito bem isso na prática, porque isso é humildade. A humildade precede a honra. É impossível você ter honra
e ter arrogância ao mesmo tempo, porque a honra faz parte da família dos humildes, a honra faz parte da humildade. Eu e você, nós precisamos primeiro entender que o princípio da honra é humildade. Aonde não existe humildade, ali a honra já desapareceu faz dias. Não existe arrogância e honra no mesmo ambiente. Então eu quero te encorajar nesse dia a você honrar as pessoas a partir daquilo que você guarda a sua boca de falar delas. Nós precisamos conter algumas coisas. Ah, mas fulano, ciclano fez isso, fez... Não. Honra. O que é honra? Honra é você deixar de ter falado aquilo que era o teu direito de ter falado, mas você simplesmente decidiu não falar. Honra e honra. Eu confesso que eu levei anos para aprender isso. Para mim a conta era muito simples. Se é verdade, tem que ser falada. Só que na verdade eu tenho aprendido o elemento da honra. A honra é você entender que você vai honrar alguém não por aquilo que você falou dela, mas por aquilo que você não falou dela. A gente acha que honra às vezes é falar, esse é meu pai da fé, esse é meu pai espiritual, nossa, é esse cara que eu devo tudo, a esse pastor que me casou, a esse pastor que mudou o meu casamento quando eu estava quebrado. E a gente acha que a bajulação ela é a honra, a gente acha que a ovação é honra, mas na verdade honra é mais do que isso. Honra é a tua capacidade de não falar aquilo que você acha que deveria falar. E olha que interessante, o versículo 3 diz assim: feliz é aquele que guarda a retidão e que pratica a justiça o tempo todo. Você sabia que é possível você praticar justiça o tempo todo? É possível você viver uma vida de retidão o tempo todo? Como assim, Cal? Mas errar é humano. Então, retidão e justiça não tem nada a ver com erro e acerto. Retidão e justiça não tem nada a ver com erros e acertos. Retidão e justiça tem a ver com uma posição que você ocupa na vida. Ontem alguém me falou assim, mas Cal, você é um cara, as suas intenções são puras. A intenção do fulano também é pura. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, então, uma intenção pura não torna uma coisa injusta justa. A questão é que nós pensamos assim, se a minha intenção for pura, Aline, minha vida, a Aline está me ligando aqui. Olha que legal. Ela está me ligando. Voltou. A Aline sentiu saudade de mim e me ligou aqui no meio da live agora. E eu atendi ela, porque eu sou um marido exemplar. É brincadeira. Ela estava tendo uma urgência lá, precisou falar comigo. Então, eu quero te encorajar a entender que fazer uma coisa certa não necessariamente é fazer uma coisa justa. Existem muitas coisas certas que nós estamos fazendo que é totalmente injusto. Enquanto existem outras coisas injustas, ou melhor, existem coisas justas que nós estamos fazendo que aos olhos da sociedade é errado. Você está fazendo uma coisa errada. Então quando você pega ali Moisés, quando é feito um decreto onde todo primogênito ia ser morto, e aquela mãe coloca o bebê no cesto e joga o bebê, imagina, ela joga um bebê dentro de um cesto, e aí o rio vai levando. Ela fez uma coisa errada, mas que era justa de fazer. O politicamente correto, ele se perde nisso, porque ele tenta fazer as coisas certas o tempo todo. E na tentativa de ele acertar, fazer uma coisa certa, ele faz muitas coisas injustas. É muito injusto. Então, andar em retidão, entenda que é você se orientar por fazer o que é justo, não fazer o que é certo. Tem muita coisa errada que você vai fazer e tem que fazer. Por quê? Porque isso é justo fazer isso. Calma, mas como assim? Você está quebrando uma lei, você está quebrando um decreto. Então, aí a gente precisa entender sobre o princípio da lei maior. Qual lei está sobre qual lei? A Bíblia diz o que importa mais é obedecer a Deus do que aos homens. E ali esse texto está dizendo assim, existe uma lei maior, existe um soberano, existe uma lei, né,
Porque aí você precisa entender assim, existem leis municipais, existem leis estaduais, existem leis federais. Quando existe uma lei estadual, ela está acima de uma lei municipal. Então o decreto estadual, se não tem um precedente para o município precisa se submeter à lei estadual. Ainda que tenha ali um bem intencionado dentro do município falando, não, mas aqui no município a gente pensa diferente. Não, mas tanto faz se vocês pensam diferente. Questão que dentro desse município ele está debaixo de um governo do estado, que está debaixo do governo de uma federação. Então, ande em retidão e justiça, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Ande em retidão e justiça. Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que guardam a retidão e praticam justiça o tempo todo. Vamos pro convidado então, pessoal. Sem muitas delongas, com vocês, meu irmão, meu amigo, o cara acho que já fez aqui uma década. Cadê o cara? O Chico, cadê você, mano? Neia Preus, ó, a Neia tá aqui. Cadê o Chico Preus, tá. Então com vocês, pessoal, Francisco Preus, o radialista FM de Curitiba. Bom E dia, aí, mano. homem? Beleza? Como é que tá? Melhor agora. Não sei se eu te apresento como radialista, como bancário, como o pai de família, como pastor, o evangelista, o apóstolo, o mestre. Como é que você gosta de ser chamado? Bispo. Bispo? Ué, não era? Já subiu a graduação? Era só apóstolo? Não, mas é que não vou me limitar. Provavelmente você mudou de igreja, né? Aí você já tá achando que dá para mudar já é Daimon agora, né? Não, a gente vamos conversar de leve, vamos deixar a conversa fluir. Essa é uma live rinite. Você tá com rinite aí? Eu tô cara, com rinite, mano. Eu tomei uma pílula aqui, eu falei pra Nancy, ó, me dá um negócio que não dá sono. Nossa, eu tomei já um anti-alérgico agora de manhã aqui, porque na verdade os caras estão lixando todas as janelas aqui da minha casa e eu tô falando no meio de uma poeira aqui, então você já imagina como é que eu tô. Eu tô emocionado já só de ver você aqui já, mano. Tá. Mas pessoal, esse aqui é o Francisco Preus, é o Chico, conhecido como Chico do Tamarrado. Conheci ele anos atrás, no tempo que a gente ainda comia bastante sal. Ele fazia, em cima do mezanino de uma igreja aqui perto do meu bairro, aqui, uma web rádio. E a partir dali a gente teve os primeiros contatos, a partir dali a gente se descobriu. E a minha admiração por ele só cresceu ao longo dos anos. Ele tem uma história de superação fantástica. Ele é um cara que eu sempre vi fazendo as pessoas sorrirem. É um cara que eu sempre entendi que Deus é bem-humorado através da vida dele, porque é um cara cheio de bom humor. Inclusive, o programa dele, a proposta era louvor e humor em um só lugar, né? Porque eu acho que ele é da geração que ser crente era chato pra caramba. E ele foi um dos pioneiros em tornar o negócio mais divertido, né? Ser crente é entender que Deus é bem-humorado, né? E a partir de então, a gente foi se espreitando relacionamentos, a gente foi sendo bons amigos. E a gente entendeu já um reino muito tempo antes de a gente entender uma congregação, um canteiro de obras, muito antes de a gente fazer algo junto. A gente já conseguia entender o que era ser algo junto, né? Como igreja, como reino de uma cidade, como a igreja da cidade, não uma igreja de uma placa. E a partir dali, vários eventos aconteceram, vários episódios foram acontecendo. Chico está em mudança de várias coisas. Essa semana ele compartilhou uma das maiores alegrias aí das últimas décadas da vida dele. Ele passou 8 anos atrás um momento muito difícil na vida. Acredito que foi ali que a gente se fundiu uns 10 centímetros mais profundamente. A gente já era amigo, mas ali, na verdade, a gente se tornou um irmão mesmo. E quando eu vim em janeiro aqui, o Chico foi um cara muito usado por Deus. Numa madrugada que eu fui na casa dele, e ele me deu uma palavra profética, e as palavras, na verdade, abriu um novo ciclo na minha vida.
Então, Chico, quero te dizer que você é um cara importante para mim. Você é um cara que eu sempre admirei dentro da tua habilidade de permanecer resiliente, de permanecer constante, né? A tua vida fala de constância. Você é o mesmo cara de 10 anos atrás. Questão que muitas coisas evoluíram, mas você sempre está lá na mesma tocada, no mesmo lugar, crendo no mesmo Deus, defendendo os mesmos valores, vivendo os mesmos ideais, né? Eu costumo dizer que constância já é o próprio resultado de uma vida. Às vezes as pessoas elas querem o resultado de uma vida, mas elas não conseguem ser constantes. Então você nunca sabe se o cara está bem ou está mal, se ele está no momento que ele está ganhando muito dinheiro ou se ele está muito falido, se ele está muito feliz no ministério ou se ele está brigado na igreja onde ele congrega. E o Chico é um cara assim que ele vem numa linha, ele vem numa constância e ele entende sobre discernir os tempos, discernir os propósitos de Deus, discernir os momentos, eu creio, proféticos de Deus dentro da cidade. Então, hoje a nossa proposta aqui é conhecer um pouco dessa história, como Jesus entrou na tua história, como você percebeu Jesus na tua vida, quais foram os dias talvez mais tenebrosos que você já viveu na tua vida e como que você superou eles, né? Você é um pai, você é um cara que teve muitos episódios já vividos com teu filho ainda é pequeno, mas você já viveu muito com ele, você já sabe muito de um estilo de vida que talvez pouca gente sabe, né? Para quem não sabe, o Chico ele tem como é que posso dizer? Ele tem uma limitação e um dia ele descobriu que o filho dele nasceu com o mesmo problema dele, né? Que é uma paralisia, se não me engano. Uma doença neuromuscular. Neuromuscular. Isso. E foi um baque, né? Obviamente foi um baque. E aí a gente vai querer saber um pouco como é que você superou isso, o que você aprendeu com isso e o que a gente precisa aprender entendendo isso aí. Então é com você, Chico. Conta pra gente um pouco da tua história e os marcos que te trouxeram até hoje. Eu entendi uma vez, Cal, que eu nunca fui na Disneylândia, mas eu entendi que para que houvesse muita diversão no pátio, tinha que ter muita seriedade na sala de reunião no planejamento. E para que você possa ter um fruto de alegria, que é o que a gente propõe, tem todo um passado e tem todo um lastro atrás, tem toda uma história, tem toda uma construção que acontece para que o fruto seja alegre, para que o fruto seja bom. E eu quero falar hoje sobre a sala de reunião da minha vida e não vou falar do fruto que é a alegria, nosso trabalho com jovens, com tudo que a gente faz. Cara, como você falou, nasci com uma limitação física e é interessante porque uma vez eu estava assistindo uma live tua com o Góis e ele falou uma coisa assim que empatia não é você se colocar no lugar do outro, mas é você simplesmente ver o outro como o outro como ele é, e não simplesmente querer se colocar no lugar. Porque talvez se você olhar para mim e falar assim, cara, você é muito lento e você é muito preguiçoso. Beleza, eu tenho menos de 60% de músculo que uma pessoa normal. Entende? Então, algumas coisas, naturalmente, meu corpo vai reagir de uma forma diferente. Isso também influencia naquilo que pode ser preguiça para alguns, falta de vontade, sei lá. E eu cresci num contexto onde eu não vim de um lar cristão, eu vim de um lar de pais separados muito cedo, então eu passei dia de semana na casa de um, final de semana na casa do outro, e naquela época eu achava até legal, porque você é moeda de troca, então isso em alguns momentos entre os pais é bom, em alguns momentos é ruim, e no futuro eu fui saber que isso é péssimo. Não tem nada de bom. Separação não existe nada de bom. E eu comecei a frequentar a igreja no ano de 99, 2000. Foi quando eu comecei na igreja. Eu lembro que teve um pastor chamado Randy Clark, que ele é até meio conhecido mundialmente. E um dia eu estava na igreja, assim, era piada e tudo, e ele chegou para mim e falou: tudo posso naquele que me fortalece, essa é a palavra para você. Deu, tipo assim, tá bom. Entendia nada? Tá bom.
E passou um tempo, eu fiz um curso na igreja e apareceu lá o Veredas Antigas, aquelas coisas que tinha na igreja antes. Tudo posso naquele que me fortalece, mas sempre dava essa palavra. E eu conheci, eu vi Deus durante quase 10 anos da minha vida sem conhecer Deus. Eu tinha uma disciplina de terça, quinta, sábado e domingo na igreja. Eu ia na terça no culto de não sei o quê, na quinta no culto da palavra, no sábado de jovens e domingo da família. A maioria desses cultos eu ia porque minha mãe me obrigava. Que naquela época todo mundo se converteu, aí os meus discos do AC/DC foram pro lixo, aí rock tá proibido aqui em casa e tal. E tipo, né? Foi aquela coisa bem legal. Que para mim foi muito interessante viver isso. E Lá em casa não sobrou nem os bichinhos do Mickey, mano. Até os ursinhos foram pra vida. lá em casa tinha. Não, e quando a gente viu um DVD do Orion, não sei das quantas, um pastor que falava da Disney e tal. Cara, um dia eu e minha irmã que fizemos uma pilha de coisa pra queimar, tá ligado? E quase deu merda ainda no quintal que a gente queimou no prédio. Putz, cara. Até moletom, fizemos uma pilha de coisas assim que não sei como que não. Daí. José Erion, José Erion. Isso! Daí, detalhe, cara, tinha uma parada de plástico que ia fumar, tipo, o fogo mudou a cor, daí a gente, nossa, tinha demônio mesmo. Era o pneuzinho do brinquedo. Tipo, bem isso, a estampa da camiseta, sei lá o que foi. Mas o que acontece, cara? O que acontece, Cal, é que tem aquele tipo de informação que trazia uma segurança. Que se eu não tivesse aquilo, estava tudo bem. Né? A regra veio para te criar um cercado que você está dentro e fala, opa, estou no cercado. Não tenho mais o Fofão, não tenho mais o Mickey, não escuto mais música do mundo, mas eu também não tinha um coração que conhecia Deus. Eu lembro que na época, assim, eu já frequentei algumas igrejas, não vou citar nomes, foram igrejas que cada uma delas pegou uma fase da minha vida, e uma fase bem ignorante da minha vida, eu lembro que a gente, quando eu sempre fui uma pessoa que acabou, onde eu estava tinha um cerco de gente em volta, assim, sempre fui muito de bons amigos, e a gente saía do culto no sábado, ia pro fervo depois, e algumas vezes usava drogas, a gente parou até em casa de prostituição. Foi uma época bem maluca, tempo de faculdade, e eu sabia que Deus existia, mas eu também ainda não me aceitava como eu deveria me aceitar, eu ainda não entendia as coisas, e é complicado porque você pode estar na igreja e simplesmente não ter contato e ter uma vida com Deus. E eu lembro, Cal, eu vi pastor que decorou ali a Bíblia inteira, que botava 5 negros assim, e falava assim, me diga o versículo. E ele, pá, tá em tal lugar. Nossa, eu vi pastor orar e aparecer dente de ouro na boca da pessoa, e apareceu na boca da minha mãe, então não vem dizer que é história, porque minha mãe não ia mentir para mim, e a gente viu em casa. Eu vi pessoas ser curada, eu vi a minha mão um dia pó de ouro, verter óleo, eu já vi muitas coisas. Mas você pode ver o poder, mas você não. A presença é diferente. O poder você vai ver a vida inteira em qualquer lugar. Liga a TV no RR lá, você vai ver um monte de coisa. Entendeu? Agora, a presença dele, quando você entra, você não. Se você saiu mesmo, não foi a presença. Foi uma fotografia que você viu. Aí em 2000 eu estava em 2008, mais ou menos, 2008, Eu lembro que eu estava saindo de uma balada, estava entrando numa balada assim aqui em Curitiba, e eu sabia que Deus existia e estava me incomodando, algo estava para acontecer, sabe? Cara, a vida não pode ser só isso, cara. E eu lembro que eu bebia bastante assim antes de me converter, e eu estava na frente da balada e eu falei para meus amigos, piazada, hoje eu não vou. Como não vai, cara? Como é que você vai voltar embora? Estamos aqui no centro, naquela época não tinha Uber e tal, não tinha nada. Eu falei, deixa comigo que eu vou ligar para alguém vir me buscar. Aí eu encostei ali na Carlos de Carvalho, num Subway que tem aqui em Curitiba, e veio um morador de rua falar comigo.
E eu lembro que na época, o Nokia era o iPhone de hoje, tá ligado? E eu tinha um Nokia N95, que era o iPhone XR 12, 15 Max, que era o top. Arrastava pra cima, pra baixo, MP3 e tal. E eu falei, esse maluco vai me chutar. Falei, não vai chutar, não. Eu vou chegar chegando, né? Falei, ô irmão, tá com fome? Pensei, se eu pagar um lanche pro maluco, ele não vai me roubar, porque até Satanás tem que ter limite nessas horas, né? Daí, falei pra ele assim, você tá com fome? Ele falou, tô com fome. Falei, então eu vou ali no Subway buscar um lanche pra você. Daí busquei lá, peguei um sandubão grandão, um suco. Falei, não, pegar um qualidade, grandão pro bichão jantar, né? E quando... Aquela velha máxima, né? Não pode com ele, se una com ele. Exatamente. É, não, eu já fiz isso até com um pacote de bolacha sozinho de madrugada na rua. E, e eu sentei do lado dele, ele começou a comer e tal. Eu estava vivendo uma crise na minha vida, porque o pessoal da igreja sabia o que eu estava fazendo e tal. E eu tinha minha vida com Deus de um jeito que eu não sabia. E eu cheguei para aquele morador de rua e cheguei para ele e falei assim, amigo, você conhece Jesus? Daí ele falou assim, não, cara, você não está entendendo, foi ele que mandou eu vir falar com você. Daí ele chegou para mim e falou assim, dá uma olhada nesse prédio, fez eu olhar para um prédio assim, né? Daí ele falou, Deus manda te dizer que esse é o teu coração e que você está sendo julgado por coisas, porque você está fazendo isso, blá, blá, blá. Mas ele conhece teu coração. E eu assim, ó. E geralmente quando você vai fazer um evangelismo, né? O mendigo quer te abraçar, né? Aquele dia eu falei, ô mendigo, dá um abraço aqui, cara. Eu falei, o que você tá fazendo na rua, né? Eu falei pra ele, não, quero juntar 12 pila aí pra dormir no hotelzinho que tem aqui perto. Eu falei, não, cara, toma 12 pila aqui, vai pro hotel, cara. Dei grana pra ele. E aí começou, cara, um negócio na minha vida a borbulhar, borbulhar. E eu não conseguia largar, porque eu tinha problema de autoestima. Então, quando eu não tinha uma menina, uma namorada, eu pagava para ter o que eu queria, ou para ser aceito, eu usava, eu fumava, uma zona. Ainda que fosse limitado, não, nada disso criou um vício na minha vida, que eu ainda tinha uma consciência de ser uma pessoa decente. E um dia, na virada de ano de 2008 para 2009, eu estava na praia, lá bem próximo, né, a gente já passou junto lá em Matinhos, e eu estava vendo os fogos, e a gente foi ver os fogos na areia, e eu, de repente, sabe quando você está no meio do nada, eu estava com uma Smirnoff Ice na mão tomando, que eu era meio gaysão ainda quando eu enchi a cara, tomava umas bebidas, tipo... E daí eu estava tomando uma bolsa cheia de bebida assim e tal, e uma galera junto, a família junto e tal. Cara, de repente eu olhei para minha mãe, para o meu padrasto, para minha família, assim, comecei a ver tudo que eu já tinha visto de milagre, começou a passar um filme na minha cabeça, assim. Aí de repente eu olhei para mim, velho, que eu nem devia estar de pé, e estava de pé, que eu já era um milagre. Olhei para aquela garrafa, assim, sabe que eu olhei para aquela garrafa? Que ela representava muito da minha vida, ela representava eu querendo ser aceito, aquela garrafa na minha mão, ela representava um grito. Fazer parte, de estar dentro, de querer ser algo que eu não sabia o que era. E eu olhei para aquela garrafa assim, cara, e comecei a chorar, velho. Eu joguei a garrafa no lixo, aí começou os fogos e eu chorava muito, 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 muito. Porque aquele momento, assim, sem ninguém falar nada, eu decidi comigo. Cara, eu ouvi muito sobre Jesus, sobre Deus na igreja nesses 9 anos que eu tô. Mas hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu não quero uma namorada, hoje eu quero. Deus, eu entrego minha vida assim, ó, eu sozinho assim, ninguém me falou nada, ninguém. E naquele momento, eu lembro que no dia seguinte, a gente saiu com os amigos na beira da praia. Chica, o que você vai beber? Caipirinha e tal? Falei, não, velho, hoje é só a Coca. Eu mudei. Minha vida não é mais a mesma, cara. E meus amigos, a gente sempre teve uma intimidade tão grande que eu podia compartilhar essa mudança ainda que drástica, de um dia para o outro. E eles me respeitaram muito. E
passou um mês, mais ou menos, eu fui num retiro no Jesus Camp. Eu lembro que naquele Jesus Camp que eu fui, de 2009, eu queria... Sabe, eu ficava tipo, cara, eu preciso conhecer mais a Deus. E foi interessante que nesse retiro eu conheci uma baixinha, loirinha, bonita. Eu falei assim, mas olha, né? Bonitinha. Daí quando eu conheci ela, ainda tirei sarro dela. Eu falei, eu sou burro mesmo, né? Já chego assim. Em vez de chegar, tipo, oi, tudo bem? Eu já chego tirando com a cara da pessoa. Daí eu lembro que estava num culto, assim, daquele retiro. E eu olhei ela adorando a Deus, assim. Eu falei, cara, quando que eu vou chegar nessa pegada? Adorar a Deus assim, como se nada mais importasse ao teu redor. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu comecei a admirar aquela pessoa que hoje está limpando aqui a casa, que é a mãe do nosso filho que está dormindo lá no quarto. Tá limpando aqui para nós? Tá dando uma ajeitada aqui. Que ela é do lar e trabalha muito mais que eu. E de 2009 para cá, do dia que eu decidi por Cristo, eu vivo, que nem você falou assim, eu vivo previsivelmente numa ascendência. Eu sou muito fácil de achar, eu sou muito fácil de alcançar, mas eu sempre estou indo. Eu não estou parado. Às vezes eu me assusto, cara, porque eu vejo pessoas passarem muito rápido do meu lado. Ó, fulano tá grandão, hein? Daqui a pouco eu e a Neia devagarzinho. Nossa, fulano caiu. E nós devagarzinho ultrapassamos, assim. Nossa, cara, que legal. Boa. Simples. Começamos em 2009, em 2009 mesmo, uma web rádio, na Rádio Jesus Camp, uma web rádio. E daí, hoje, 10 anos depois, 11 anos depois, estamos numa rádio FM que tem um alcance gigante aqui na capital, vivendo, sei lá, casamos tantos jovens já, que a gente foi líder de jovens até semana retrasada. Durante 9 anos lideramos jovens, eu e minha esposa. E vivendo uma vida... antes de dormir, eu estava achando para minha esposa, putz, mas eu tô tão feliz, cara. Tipo, não é com as coisas que acontecem, mas constrangido com o que eu tenho entendido na palavra, assim, sabe? Porque os dias estão difíceis para todo mundo, mas Deus nos preparou durante 7, 8 anos difíceis da nossa vida para que em dias difíceis de todo mundo a gente esteja bem e possa ser um suporte para as pessoas. E aí a gente se conheceu numa fase que eu morava num apartamento no Alto da 15, Cal. Isso em 2000 e... A gente se conheceu, na verdade, em 2009, Cal. E você tinha o cabelo tigelinho, assim, meio Ringo Starr, do Beatles, assim. Você era do Ministério Cádiz, da Menonitas. E eu lembro que eu perdi o apartamento em 2011, se não me engano. E foi uma situação terrível, porque meu pai morava comigo, meu pai era idoso, então minha esposa cuidava do meu pai também. E meu pai teve que ir para um asilo, porque eu tive que voltar para casa da minha mãe, porque eu fui expulso por um oficial de justiça, por uma ação judicial que a nossa família recebeu, do apartamento que ele estava hipotecado lá a viver o começo do pior tempo da minha vida, que se tornou o maior adubo da minha vida. E eu lembro que teve um dia que eu estava sofrendo muito, assim, aí eu troquei mensagem com você, não sei por que aplicativo que era, porque na época acho que não tinha WhatsApp, e você me falou assim, me diz um telefone fixo aí, que você estava na Alemanha, daí você me ligou, eu estava trabalhando, ainda trabalhava na confeitaria, aí você me ligou e você me ligou da Alemanha, tipo, e aquilo marcou muito a minha vida, porque você me ligou preocupado comigo, assim. Aí, ali eu creio que a gente criou, eu criei um vínculo com você, assim, porque nesse momento que eu estava passando, tiveram duas pessoas que me marcaram. Uma foi você, que veio trazendo uma palavra de conforto sobre a minha vida, sobre o momento, e uma foi um pastor, que eu gosto muito dele,
que ele falou assim: eu tenho condições de te ajudar, mas eu não posso te ajudar, que Deus não mandou eu fazer isso. Existe um processo que você vai ter que passar agora. E eu estava tão destruído, cara, que eu tinha certeza que eu precisava passar por esse processo. Que eu falei, pastor, eu não tenho interesse de viver o que Deus, viver algo que não é o que Deus tem para mim. E eu, cara, só que é uma certeza que eu dou para todo mundo hoje que está passando por dias difíceis. Você quer saber que Deus está contigo? É só você parar, respirar e verificar em algumas áreas da tua vida algumas coisas que dão certo no meio do caos. Que são coisas que Deus está assim, ei, cara, você está batido para você não ser destruído. Calma. O que está acontecendo com você está te preparando para um tempo bom, para que em você haja morte, mas isso vai gerar vida, vai gerar um fruto eterno isso na sua vida. Mas você tem que entender algumas coisas. É por isso que eu não concordo, isso é uma briga que eu tenho com a própria igreja que eu congrego, que eu não acredito num evangelho triunfalista. Ele é triunfante, mas não é triunfalista. A igreja de hoje não sabe sofrer. Só que foi o sofrimento que eu vivi com o meu filho no hospital que me dá o abraço grande o bastante para um pai que está com o filho doente. Entende? Porque eu sei o que é isso agora. É eu chegar para você e falar, Cal, eu senti no coração de te dar um palho azul. E de repente você vai olhar na rua, uau, eu vou ganhar um palho azul. Nossa, nunca percebi que tinha tanto palho azul. Pois é. Enquanto aquilo não te toca, você não percebe. É por isso que às vezes a gente passa por sofrimento. Porque Deus está te dando a justa medida do abraço. Em 2011 a gente começou com essa justa medida, com o apartamento que a gente perdeu e uma crise financeira muito grande, traição na família, no âmbito de irmãos. 2013 aconteceu algo muito legal. Eu fiz uma prova de concurso público, só que daquele jeito, né? A prova era no domingo, sábado eu fui jogar tênis com a galera na praça aqui no Arthur Bernardes, e ficamos até 5h30 da manhã jogando tênis. Cheguei em casa às 5 e pouco, cheguei para a Neia, falei, nossa, eu não vou fazer essa prova. Ela vai, você pagou, você vai fazer. Acordei 7 e pouco, dormi 1 hora e pouco, só fui fazer a prova, daí eu pensei, cara, não tenho nem força. Vou usar toda a minha energia para fazer essa prova. Eu não sabia o que ia cair. Eu não sabia nada, eu fui fazer essa prova. Aí fiz aquela prova como aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Cada questão foi uma fase da minha vida que eu lembrei, sabe? Tipo, fui lá e fui... Só que teve uma vez, Cal, que eu tava no culto da Quadrangular, no culto da quarta-feira, que foi um cara pregar. E sabe aquele cara que não tem perfil de pregador? E ele começou a contar da carreira que ele tinha no Banco do Brasil. Eu lembro que um dia eu tava assistindo aquela pregação, então o pessoal tipo, meio de cara, tipo, nossa, velho, que animada essa pregação. E eu tava assim, que legal. Eu era bem novo na época e eu desejei, falei, putz, eu queria isso pra mim, cara. Aí eu fiz aquela prova pro Banco do Brasil em 2013, e eu saindo da prova, entrei no carro, a Neia foi me buscar, que Neia é minha esposa, pra quem não me conhece. Ela chegou pra mim e falou assim, amor, você sabe que você vai passar nesse concurso, né? E eu pensando assim, eu vou sim, me preparei. Cara, passou um tempo, saiu o gabarito, eu falei, nossa, acertei bastante, né? Você é louco. Passou um tempo, a Neia já lançou a palavra, em agosto você vai ser chamado, só descansa. Cara, agosto, meu telefone toca, ó, prepara a documentação que você vai começar a trabalhar no Banco do Brasil. Nesse intervalo, a Neia estava grávida, cara. É por isso que eu falo que você acha que o tempo está difícil, mas Deus está te preparando e eu vou explicar. Quinta-feira, dia 19 de setembro de 2013, eu estava finalizando o meu último dia de trabalho na Confeitaria Cardoso, que eu tinha sido gerente lá por 4 anos. Eu saí na quinta-feira, fizeram
uma homenagem para mim, assim, tipo, os funcionários se reuniram, fizeram uma vaquinha, me deram uma cesta gigante da Cacau Show e me honraram, cada um me entregou uma palavra, assim, de gratidão pelos anos que eu trabalhei lá, e eu chorava muito, minha mãe chorava, a Neia chorava, todo mundo chorava. E eu, que dia lindo, né? Daí de noite eu tava em casa, a Neia me acordou assim e falou, amor, ó, meu xixi tá meio estranho, deu, estou na tua bolsa. Aí fomos pro hospital, aí dia 20 de setembro, eu a médica falou, Chico, prepare a câmera que teu filho vai nascer. Aí eu sabia que aquele filho era a realização de um sonho, porque eu vi meu pai se separar 2 vezes, minha mãe só dar certo no terceiro casamento. Eu vi todos os meus irmãos mais velhos se separar. E uma coisa eu sabia, que o dia que eu tivesse um filho ia ser com a melhor esposa do mundo, ia ser num ambiente absurdamente apostólico, que ele ia ser uma redenção, que aquele momento ia ser um concerto para o mundo, ia ser um exemplo, um modelo. E eu me arrisco falando isso, mas é o que eu considero que minha família é. Aleluia. E Aleluia. É daí, isso aí. aí a médica tirou a criança, né, tirou o Benjamin, e quando tirou, ela falou assim, esse é o Benjamin. E eu lembro que eu sentei e eu falei, não consigo tirar foto. Era o momento mais absurdo da minha vida, era o momento onde eu estava experimentando um pouco do que é ser Deus. Era de mim algo maravilhoso estar sendo feito. E que eu não daria aquela pessoa por ninguém. Que é exatamente o contrário do que Deus fez. E ali começou um tempo da minha vida. Eu estava indo registrar o Benjamin no cartório, toca meu telefone, Francisco, tua documentação tá ok, você começa no banco na segunda-feira, deu. Você só tem que vir aqui buscar um papel de autorização. E era muita felicidade acontecendo. Minha documentação foi aceita no banco, meu filho acabou de nascer, é um absurdo. Tudo aconteceu. Mal eu sabia que eu estava, que tanto o concurso quanto tudo isso é Deus falando assim, você vai passar, mas eu vou te sustentar, só descansa. Aí meu filho, alguns meses depois, ele recebeu um diagnóstico, que aí eu experimentei um sofrimento num nível que eu jamais tinha experimentado na minha vida. Porque eu já, até então, tinha feito umas 12, 13 cirurgias na minha vida, já operei tudo que é coisa do corpo já. Só olho, operei 2 vezes, apêndice, já operei de tudo já. Então eu já chorei muito em UTI, de dor, mas quando você é por um filho, é um choro triplo. É tudo que é teu, chora. Você não tem mais onde se esconder. Você sofre, você chora. E meu filho com aquele diagnóstico, e ele era um diagnóstico que ele herdou de alguém, de quem ele herdou? Do pai, né? E quando eu recebi essa notícia, eu lembro que a gente saiu do médico e eu chorei muito, e eu sofri muito. Estava acontecendo e que eu estava gerando na segunda pessoa que eu mais amava, né, depois da minha esposa, um sofrimento e uma vida difícil. Difícil. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu fiquei sozinho, a minha mãe ficou com o Benjamin na casa dela, né, voltou a trabalhar, e eu cheguei em casa, o Benjamin tinha alguns meses de vida, e eu liguei, eu falei, fui no YouTube e digitei pregação sofrimento. Bah! Apareceu uma pregação do Juliano Som, a dor que nos aproxima de Deus. É uma pregação de 1 hora e pouco, eu ouvi ela 2 vezes e eu sofria muito. Passou aquele tempo, meu filho, além desse diagnóstico, ele começou a ter problemas respiratórios. Então ele foi hospitalizado várias vezes e ele era internado cada vez que ele ia. Então ele ficava 1 semana internado. Só que ele ficava internado no hospital bom, Cal, numa suíte. Ele e a Neia, só naquele quarto. Estava sendo bem cuidado naquele hospital. Um dia um enfermeiro percebeu que aquela criança voltava sempre
pediu licença, quebrou a regra e falou assim: eu posso orar pelo filho de vocês? Aí a gente falou: pode, porque nós também somos cristãos. Aí aquele enfermeiro pega a criança e começa a orar. A hora que ele falou a igreja que ele era, eu descobri que ele era da mesma igreja que eu. Só que como a igreja é muito grande, a gente não se conhecia. Aquele enfermeiro tinha problemas na sua vida pessoal, ele não tinha família. A minha família adotou ele. Teve um dia que eu saí do hospital, deixando a minha esposa e meu filho, as duas pessoas que eu mais amava. Eu indo embora, assim, acabou o horário de visita. No quarto ao lado do meu filho, eu vi um casal chorando muito do lado de uma criança. Aí eu só saí e me veio um pensamento muito forte, assim: guarde a sua dor no bolso e volte. Eu lembro que eu voltei, chamei aquele casal, e eles tinham acabado de descobrir que o filho estava com câncer. Aí eu... um senhor assim, que devia ser um homem muito importante, porque além de estar muito bem vestido, no óculos escuro muito caro, assim, ele sentou e naquele momento eu ministrei a palavra de Deus para ele, os dois aceitaram Jesus, muitas lágrimas, oramos por ele, por eles, pelo filho deles. E daí eu fui embora. Chegou um dia que meu filho foi internado, sei lá, pela quinta, sexta, sétima vez, sei lá. E como ele era muito magrinho, ele estava com a agulha do acesso na veia e a agulha saiu. E daí tinha que botar o acesso de novo para poder receber a medicação na veia. Naquele momento, foi todos os enfermeiros mais tops do Pequeno Príncipe tentaram e não conseguiram. Chamaram uma galera muito boa e não conseguiram. Só que cada tentativa era uma picada. E o Benjamin chorava muito e sofria muito. E eu estava vendo tudo aquilo ali, uma hora eu estourei, cara. Porque eu vinha de dias, Cal, que eu trabalhava no 9º andar. E eu pensava assim: se eu pular dessa janela, eu arranco essa dor, cara. Porque, cara, eu tô arrebentado nas minhas finanças, cara. Eu tô me ferrando com a casa que eu moro. Nessa época eu morava num apartamento e o cara que me alugou me fez um preço muito bom, só que depois de um tempo ele me traiu. Eu tive que sair chutado. Sabe, um dia estourou o cano de casa, o apartamento inteiro ficou 2 centímetros de água. No meio daquela água, meu filho passando mal, vomita. Eu olhei para a Ney e falei: o que falta acontecer com a gente? Será que tem alguma coisa para acontecer mais? O que está dando certo na nossa vida? Foi um desabafo bem rápido, assim. Não era um grito permanente da alma, porque a gente sempre foi muito temente a Deus e a gente pode dar um grito e ser idiota por 10 segundos, a gente já cai de joelho e fala: quem sou eu para questionar coisas tão maravilhosas? Jó 42. E meu filho no hospital, eu saí do hospital e eu fui para a igreja. E lembro que eu fui para a igreja bem pai que visita filho, com aquela roupa nada a ver, assim. Cheguei na igreja, chamei um amigo meu para conversar. E quando esse meu amigo chegou, eu falei assim: cara, eu sou um líder na igreja, cara. Eu sou um homem de Deus, cara. Eu tenho uma vida correta, cara. Por que eu nasci com esse problema? Por que meu filho nasceu com isso? Por que minha vida... Por que tá tudo uma bosta? Resumindo. Por que nada dá certo, cara? Por que tudo tem que ser enroscado, cara? Pô, eu não aguento mais, cara. Isso, cara. Mas eu vomitei, cara. Vomitei. E interessante que depois que você vomita, você... deu uma aliviada. Aí o culto começou. O culto começou, eu estava sentado lá na frente, assim, né? Eu sempre gosto de sentar na frente porque eu me distraio muito fácil. Daí a nossa igreja lá cabe, sei lá, 3, 4 mil pessoas no templo, é muito grande lá. E o culto rolando, o louvor rolando, eu estava de pé, né? Batendo palma e cantando. De repente eu sentei, né? Falei, encostei a cabeça nas costas do banco da frente, assim, e comecei a orar pelo meu filho no hospital.
mas bem baixinho, ninguém podia ouvir, até porque a música estava rolando. Aí nisso, um senhor que estava sentado na fileira da frente, cara, ele virou para trás e me cobriu com um abraço, assim, ó, tchuf, e começou a profetizar na minha vida e do meu filho, tal, cura, tal. E eu comecei a chorar muito, porque eu já não tinha vontade de orar, porque eu estava sofrendo muito, e ele veio, e, como se ele assumisse, pegasse o bastão e falasse, deixa comigo. Cara, nisso uma mulher atravessou a igreja, nada a ver, eu nem sabia quem era aquela mulher, velho. E fala assim, ô irmão, Deus manda te dizer algo. Ele tá te entregando uma vitória agora, cara. Aí eu chorava muito, falava, uau! Né? Daí eu até falei isso, quebra o mito da igreja grande, que Deus não fala comigo, porque a igreja é muito grande. E eu chorava muito assim, e como eu não tenho tato na mão, eu não sinto a minha mão, o que eu tenho na mão, a mulher abriu minha mão e falou, ó, Deus te dá uma vitória. Até pensei que ela tinha colocado algo na minha mão, porque eu não sinto, né? Eu abri a mão, não tinha nada. Eu falei, voltou? Me ligaram aqui. Você Voltou? tá no Wi-Fi ou tá no 3G aí? Tá no Eu Wi-Fi? tô no Wi-Fi, tá. Não, é que me ligaram. É que a cada Voltou? um minuto ele dá uma travada assim. Isso, mas a cada um minuto ele tá travando assim, daí dá pra ouvir tua voz, mas o vídeo ele fica sempre atrasando. Mas isso é normal, não dá nada. Mas você tá me ouvindo tudo. Tô te ouvindo, aham. Não, aqui é rádio, cara. Se me ouvir, tá bom. Ah, então beleza. Diz que você é mais bonito ouvindo, é isso? Eu sou bonito se você fechar o olho. Aí eu sou lindo. Ah, entendi. Aí, Cal, naquele momento, logo depois de tudo aquilo acontecer no culto, eu mandei uma mensagem para a Néia e falei assim: descansa, que Deus já me deu a resposta que vai dar tudo certo. Aí, ali para frente, meu filho começou a. Ele tinha intolerância à lactose e isso foi embora, sumiu, não existiu mais. A gente entendeu que ele ia crescer e se desenvolver no tempo dele. Aí aconteceu o maior milagre, que foi eu entender que eu poderia só ser pai dele. Eu não poderia ser Deus e nem querer viver no lugar dele o que Deus tem que tratar com ele. Uau. Logo em seguida, meu pai morreu. E meu pai morrer foi interessante, porque quando você perde uma pessoa muito próxima, o que você se lembra é o que você não fez e não o que você fez. Aí, somado com todo esse histórico, eu caí numa depressão. E existia como se existissem duas cabeças dentro da minha cabeça. Tava isso. E eu lembro que um dia eu tinha uma agenda para pregar numa igreja e, e eu falei para a Neia assim, não tô a fim de ir, não vou não. Aí a Neia falou assim para mim, não, você vai. Você tem que viver o que Deus tem para você, você está com depressão. Eu falei, eu não estou com depressão, eu sou um cara alegre. Ela falou assim, não, você levanta para chorar, você não quer sair do sofá e você está negando o que você mais gosta de fazer. Eu lembro que eu ia falar assim, não, eu vou ligar pro Cal, ver se ele vai pregar no meu lugar, que é numa igreja bem massa aqui em Curitiba. A Néia, você vai ligar para ninguém, é você que vai. Aí eu lembro que eu falei, se é o que Deus tem para mim, ele vai ter que me dar uma mensagem, eu não vou, eu vou dormir. E fui dormir, falei, vou acordar só na hora de ir para a igreja. Eu acordei, é o que Deus tem para mim, então vamos ver. Então, eu lembro que é um desafio meio bobo que a gente faz. Porque aquele dia eu preguei, foi muito lindo, assim, foi maravilhoso. Um monte de gente aceitou Jesus, foi muito legal. E eu lembro que eu fui na psicóloga, a Néia falou, você vai numa psicóloga. Eu fui na psicóloga e pensei assim, tá bom, eu vou. E naquela sessão, eu desabafei tudo em relação ao meu pai, assim, tal. Chorei muito,
Mas chorei, rapaz, eu chorei um balde assim, ó, que eu cheguei a secar. E na saída da psicóloga, eu pensei assim comigo, cara, eu sou um líder, eu sou um pai e eu sou um marido. Não é justo que essas pessoas me tenham como uma metade ou uma pessoa. Não é certo isso. Eu vou caminhando para casa, e era longe, né? E eu dou um prazo para mim mesmo, que até a hora que eu chegar no portão do meu apartamento, as coisas têm que se resolver na minha cabeça. Porque a Neia precisa de um marido e o Benjamin precisa de um pai. E a igreja precisa de um sacerdote. Então eu não posso conviver com esse sofrimento. E eu dei um prazo, cara. E eu vou falar que Deus é bom. No meio do caminho eu cheguei no caldo de cana. E me deu um desejo de tomar o caldo de cana, cara. E eu falei assim pro cara, você aceita cartão? Ele falou, não, não aceito. Eu falei, beleza, cara, obrigado. De hora que eu saí, ele falou, não, volta aqui, você vai tomar um caldo de cana, não é por causa de dinheiro que você não vai tomar. Aí eu entendi que eu estava... É uma coisa bem boba e simples, Cal. Mas eu entendi como uma movimentação. Aí eu tomei aquele caldo, né? Demorei 1 ano e meio para chegar em casa, pela minha super velocidade e agilidade. Mas eu cheguei inteiro em casa. Eu cheguei inteiro, cheguei para a Néia e falei, ó, você nem precisa marcar mais nenhuma sessão. Porque ou eu acredito no que está na Bíblia, ou eu que desça do púlpito, cara. Se a Bíblia diz que eu sou, eu não posso mais, cara. Se a Bíblia diz que eu sou, cara. Acreditando uma fé como uma criança burra e inocente. Se está escrito é. Aí eu não aceitei mais aquilo. Eu falei, não, é isso aí. Botei minha cabeça no lugar. Aí, com a graça de Deus, Cal, meu filho se desenvolve cada vez mais. E ele é uma escola na minha vida. Maravilhosa, assim. Porque ele ainda não anda, tem 6 aninhos, ele engatinha e ele tem as pira dele, né? Vamos brincar de corrida. Fecha os olhos e conta até 10. Enquanto eu fecho os olhos, ele sai do pinotezinho dele engatinhando para ganhar a corrida, né? E ele tem o jeito dele. E eu fico pensando, né? Ele vai para a escola, as crianças brigam para ver quem vai carregar a mochila dele. Ele tem a ganguezinha dele de jogar videogame online. Inclusive, teus filhos um dia vieram aqui em casa jogar com ele. E ele tem, do jeito dele, ele governa e reina. Como tem que ser. Entende? E eu olho para ele e penso assim, eu afirmo ele desde muito criança. Eu falo, Benjamin, o que você é? E ele fala, eu sou um grande homem de Deus. É isso que você é, filho. Entenda isso. E a gente ensina princípios para ele. A gente ensina princípios e uma base para que quando vier o dia mal, ele saiba quem ele é e encare esse dia mal a partir de quem ele é. E não daquilo que ele não consegue fazer. Porque ele tem princípios. O que você é, Benjamin? Eu sou um grande homem de Deus. Filho, quando você não consegue fazer algo, o que você faz? Ele fala, tenta de novo. Porque não cabe derrota. Você é um homem de Deus, ele sabe disso. Então lideramos jovens por 9 anos, Cal. Encerramos faz 2 semanas. Vivemos nesse domingo, nesse tempo, eu me envolvi com uma igreja de outra cidade que mensalmente, antes da pandemia, eu pregava lá. Uma igreja que, com a graça do Senhor, aquilo que Deus tem revelado no meu coração, eles aceitaram, em termos de liberdade de Gálatas 5:1. E nesse domingo eu vou nessa igreja para ser ordenado. É impressão minha ou nesse momento da tua vida você está iniciando um novo ciclo?